E ela tinha um medo danado de que se uma pessoa soubesse o trabalho que ela faz, que ela fosse desnecessária. Esse era o medo dela. E eu acredito que seja o medo de muitas pessoas. Ah, Aline, não vou ensinar isso aqui não, porque eu sou gestor, supervisor, coordenador dessa área. Se eu ensinar a pessoa a fazer isso, o que eu vou fazer? Aí é que tá. A gente se apega demais a algumas rotinas que não necessariamente elas tenham que ser nossas. E isso acontece muito com as tarefas operacionais. Tem muita gente que é apegado a algumas rotinas. E você acaba saindo um funcionário muito caro para essa empresa. Vou dar um exemplo. Imagina aí. Você pega seu salário e divide aí por 176 horas. Vamos chutar aí que deu 50 horas, para a gente arredondar aqui, que deu 50 horas, 50 reais por hora, que é a sua remuneração mensal. Se você pegar um analista, um supervisor de primeiro nível, né, que seja da base, né, que supervisor, coordenador, gerente, né, que geralmente são os níveis, né? Se você pega uma atividade que poderia ser feita por um analista, por um assistente ou por um operador, e você está fazendo, você custa 50 reais por hora para essa empresa. Um analista poderia estar custando 20. E aí, na cabeça do dono da empresa, do diretor, que vive de fazer conta, né, a vida do empresário, do empreendedor é fazer conta, o que ele vai fazer? Poxa, mas a atividade que a Aline está fazendo é uma atividade que eu poderia colocar alguém que custa metade ou um terço do valor do salário que eu pago para ela, que vai me entregar do mesmo jeito. E aí a percepção de valor que a gente causa nos donos, diretores da empresa, é muito menor do que aquela que a gente tem a habilidade e capacidade de entregar. Por quê? A gente se apegou às rotinas, se apegou à fazeção, se apegou aos detalhes e por uma dificuldade de delegar, dificuldade de colocar as tarefas em movimento sem a necessidade de passar por você, acabou fazendo com que você passasse uma percepção de valor muito ruim. E aí, o que acontece? Você não é promovido, você não é valorizada, você não é cotado para outras vagas. Primeiro porque quem é centralizador e que tem dificuldade de fazer as delegações vai perder chances de ser promovido porque ninguém faz esse tipo de coisa, né? Outras pessoas não fariam exatamente o mesmo que você, ou seja, concentrar tudo na sua mão. Então você é competente demais para estar fora daquela cadeira. Então entendam competência que você domina aquela área e não tem alguém que vai fazer aquilo tão bem quanto você, porque você centralizou tudo, mas aí você não vai para a próxima cadeira. Muita gente reclama, Aline, sou bom no que eu faço, eu sou bom supervisor, boa supervisor, bom coordenador, eu poderia estar no próximo passo aí, ser promovido para uma outra cadeira, mas às vezes não está enxergando que ser muito bom nesse caso está escondendo por trás disso uma centralização, um apego às rotinas, e aí o seu gestor, o dono da fábrica vai pensar o quê? O quê? Eu vou tirar a Aline dessa rotina onde está tudo funcionando muito bem e colocar ela numa outra cadeira? Vou nada. Vou não, vou deixar do jeito que está, contratar alguém de fora e colocar aqui nessa gerência, nessa supervisão. Então você cria uma dependência de você tão grande que te trava, te cola nessa cadeira aí e você não sai mais. Então, muito cuidado com esse tipo de apego às rotinas, apego aos afazeres, né? Isso te tira completamente do jogo na hora de ser promovido, inclusive. Então, ou seja, ou você entrega valor para a empresa, ou você realmente vai ser desvalorizado no longo prazo, né? Então, o que a gente falou ali dentro da mentoria? Eu mostrei os caminhos da delegação, que era exatamente o que eu percebi que estava faltando. O problema ali era uma centralização desnecessária, era uma falta de confiança de ensinar as pessoas o que fazer e como fazer, porque tinha aquele medo de perder o lugar, perder o posto, né? E era exatamente o contrário.
Quanto mais a gente desapega das rotinas, quanto mais a gente se desprende das rotinas, maior a nossa disponibilidade para poder resolver os problemas mais estratégicos. E foi exatamente isso que a gente buscou fazer dentro dessa mentoria. Mas assim, gente, não é a solução pronta não, tá? Nós fomos debatendo, discutindo, ela colocando, Aline, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, e aí trazendo todas as circunstâncias do problema para que a gente pudesse fazer esse debate. Ou seja, tratava-se de uma situação onde tinha parentesco com o dono, a pessoa que estava, de fato, impedindo as coisas de acontecer, tinha um funcionário no meio dessa briga, um funcionário que respondia às duas pessoas, enfim. Era um processo onde precisava ter cuidado ao fazer essa delegação, ou melhorar como lidar com essa situação, mas também precisava muito desse jeito do como fazer isso, dando autonomia para quem realmente precisava, ensinando os processos como eles deveriam ser feitos, sem achar que ensinar iria tirar a pessoa da jogada. Então, quanto mais eu ensino, mais eu consigo libertar meu tempo, minha disponibilidade, porque eu vou ter gente competente, capaz, fazendo aquilo no meu lugar, para eu poder fazer outras coisas. Vocês talvez tenham essa rotina em casa, né? A gente que tem aí as duplas ou triplas jornadas de depois do trabalho chegar, tem casa, filho e tudo mais. Muitas vezes eu conheço, tenho pessoas muito próximas que são assim, que preferem se sobrecarregar de afazeres e depois ficar reclamando disso. Eu trabalho, aí chego em casa, ninguém me ajuda, eu tenho que lavar roupa, tenho que fazer isso, aquilo. Beleza, todos nós temos afazeres domésticos para fazer, né? Todos nós que temos filhos temos aí as nossas obrigações. Mas tem coisinhas que dá para ir terceirizando, à medida, né, lógico, de toda a circunstância que tem em cada casa, mas você consegue terceirizar certas atividades. Agora, tem gente que tem um apreço por fazer. Não, pessoa não faz isso aqui igual eu faço. Tal pessoa não lava roupa ou não passa roupa como eu passo. Tal pessoa não faz o almoço ou o jantar como eu faço. Então, esse apego que a gente vai tendo aí, eu estou trazendo rotinas do dia a dia para a gente entender o exemplo, esse apego às atividades muito fáceis, que poderiam ser facilmente terceirizadas, que seja terceirizado para o marido, para o filho, para a filha, para qualquer pessoa que possa fazer isso, a gente se apega demais, depois reclama da sobrecarga. Na fábrica é igualzinho. Muitas vezes a gente acha que não, mas na fábrica a gente está se comportando exatamente igual. A gente se sobrecarrega, centraliza, não tem tempo para nada, está sempre correndo, está sempre atrasado num tanto de entrega, porque coisas que poderiam serem feitas por pessoas que estão ali para fazer isso, você tira delas a oportunidade de fazer. Né? Então, e aí você pode falar assim, Aline, mas eu tenho dificuldade de cobrar as pessoas, por isso que eu prefiro pegar e fazer. Quem nunca, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade de ficar fazendo, fulano já fez isso, aqui como que tá essa situação? Não, o cobrar mesmo, o fazer o follow-up das ações, enfim, saber como está o status da ação, ou entender como está sendo feito, muitas vezes, gente, não está esse incômodo, né, de não querer reclamar ou não querer cobrar das pessoas, está muito mais relacionado com querer agradar demais, ou querer ser aceito demais, ou não querer incomodar as pessoas, do que propriamente com as ações que estão sendo avaliadas. Então, se existe uma tarefa e existe uma entrega, no meio do caminho tem que ter uma verificação. Porque se existe uma tarefa, existe uma entrega, e eu não faço essa verificação, o que vai acontecer? Se a entrega não for feita, eu vou reclamar e pior, né? Eu vou ter que fazer. Porque quem eu esperava que fizesse, não fez. Então, não é sobre cobrar a pessoa,
eu costumo falar assim, não é cobrar a pessoa física, é cobrar a pessoa profissional, né? Não é o CPF, é a carteira de trabalho. Então, quando a gente leva para esse lado, de que eu não estou cobrando o CPF, mas eu estou cobrando a carteira de trabalho, ou seja, o posto de trabalho que aquela pessoa exerce, fica um pouco mais fácil, né? De a pessoa falar assim, toda hora eu tenho que ficar falando com a pessoa, cobrando a pessoa. E aí, muito cuidado, se você tem algum funcionário que você tem que falar muitas vezes a mesma coisa, e que quando você vai ver se está acontecendo ainda não está, perceba se não existe uma dificuldade da pessoa em entender o que você está falando, ou se não existe uma dificuldade da pessoa em saber o que precisa ser feito. Então, todos esses cuidados na hora de delegar a gente precisa ter. E se falhar esse processo, vai ter cobrança sim, mas é uma cobrança justificada. Ou seja, fulano, a tarefa é essa. Tá entendido? Você está treinado. Entendeu o que é a tarefa? Ok. Tempos depois você volta lá, fulano, e aí? Onde que está o resultado dessa tarefa? Não fiz porque eu não entendi. Ué, perguntou se você tinha entendido, perguntou se você já estava de acordo com o que estava sendo feito, com o que era para ser feito. E demorou aí X tempo, 2, 3 dias para você me falar que não entendeu? Então, começa a perceber a forma como você está entregando essa informação e a forma como aquele funcionário reage a ela. Porque de todos os lados podem ter problemas, né? Na sua comunicação, na forma como a pessoa está entendendo, na boa vontade dela fazer, né? Então, isso tem que estar muito claro para você entender se o seu processo de delegação está passando por esses problemas aí.